Vamos fazer analogia com comida? Imagina um restaurante, certo? Que ele faz comida japonesa, tailandesa, mexicana, árabe, mais que outra culinária que você gosta? Portuguesa. Enfim, italiana. Baiana. Imagina só um restaurante que faça tudo. Ele vai fazer tudo mais ou menos. Ele pode até fazer bem, mas só que agora imagina você ir comer num restaurante baiano, com a cozinha baiana. Um restaurante com a cozinha portuguesa. É diferente. Por que é diferente? Porque ele se especializa naquele segmento que ele é focado para cuidar. Beleza? Quando você fala de domínio, é exatamente isso. Você fala assim, essa empresa é um grande restaurante, pensa que a matéria-prima é o dado, beleza? E cada segmento, cada ramo da culinária vai cuidar da sua especialidade. Basicamente, você está falando assim, mano, você é um chefe? Você quer ser um chefe de comida italiana? Vai para cá. Você quer ser um chefe de comida portuguesa? Vai para cá. Você quer ser um chefe de comida baiana? Vai para cá. E esse é a maravilha do Data Mesh. Porque você não obriga que um cozinheiro tenha que saber cozinhar tudo. Você vai cozinhar aquela especialidade, aquele segmento apenas. Entendeu? Então, eu vejo o Data Mesh como uma maneira de você evoluir o prato, beleza? Dentro do segmento que você delimitou. E aí, isso é muito importante. Posso dar uma melhorada na tua analogia? Lógico. Quando você fala dos tipos de cozinha dentro de um restaurante, ele é muito aderente quando você olha para o domínio de produto, né? Eu tenho vários produtos que eu comercializo e cada um deles tem o seu próprio domínio autocontido. Mas dependendo do tamanho da cadeia de produção de cada prato, eu posso ter o domínio dentro dessa própria cadeia de produção. Você pode ter a comida nordestina. Ou até posso ter, por exemplo, aquele conjunto de informações que é do estoque da comida baiana. Sim. Né? Então, e aí isso que você falou é legal, porque a gente fez um programa, não sei se é 1 ou 2 atrás, não sei quando foi lançado, que a gente fez uma analogia da terceira forma normal com a cozinha. Então, se você for pensar, cada tipo de preparo que você vai ter que fazer pode exigir uma organização da sua cozinha diferente. Quando você está trabalhando numa cozinha só para fazer tudo, você não consegue ter a dinâmica de customização que você pode ter quando você tem uma cozinha regionalizada. Entendeu? Então, a maravilha do Data Mesh é você organizar os ingredientes, ou os dados, ou as informações de uma maneira que satisfaça a culinária daquele segmento. Esse, para mim, é o grande diferencial do DDD. Você potencializa a especialização, a customização. E aí, fazendo analogia à quarta revolução industrial. Você personaliza a produção. Agora, uma dúvida prática, Rudy, que provavelmente você tem mais conhecimento que eu nesse aspecto mais prático do desenvolvimento da operação de TI ali do Data Mesh. Quando a gente fala de um Service Mesh, né, que a gente está falando do ambiente transacional ali da geração desses dados, seja persistência, seja leitura, por exemplo, um serviço que é uma API daquele domínio específico, né, ele tem a sua própria base e com essa arquitetura moderna baseada em microserviços eu vou ter várias bases, né, e vários serviços. Né. O Data Mesh ele ajuda a gerenciar esse cenário mais múltiplo, porque em tese eu já deveria ter uma arquitetura já modelada baseada em DDD desde o transacional. Né. Quando a gente fala desse problema da gente ser um acumulador de dados no Big Data, né, e a gente tem toda essa ingestão de dados muito plural, porque eu tenho várias bases, como que a gente trata isso de uma maneira mais eficiente, sem desperdício? Né? Porque a gente vê algumas abordagens que eu de fato não tenho opinião a respeito, né? Que tenta substituir os processos de ETL padrão que a gente tem, né? Que são os mais utilizados no mercado até hoje, que faz a extração dessas bases e faz a ingestão depois num Data Warehouse, num Big Data, num Data Lake, etc. Para ter um processo onde eu faço uma gestão de metadado direto do transacional. Como é isso na prática, na tua opinião? Tá. Então vamos para o conceito de produto? Vamos.
Você tá louco para falar disso? Termina e aí já faz o seu raciocínio em cima disso. Porque eu acredito que o conceito de produto vai ajudar a responder, tá bom? Então, quando a gente fala de produto, eu acredito que a melhor definição de produto, acho que foi até num dos episódios aqui do PPT que falou que produto é você ter a capacidade de encapsular valor dentro de um ativo tecnológico, beleza? Então, quando você fala de um produto de dados, é a mesma coisa. Você está encapsulando valor através de um ativo de dado. Pronto. Simples assim, certo? E aí, para mim, um produto de dados pode ser uma coluna, pode ser uma tabela, pode ser um objeto, pode ser um atributo, pode ser um dash, pode ser um microserviço, pode ser um score, pode ser N coisas. Pode ser tudo isso. Desde que você esteja fazendo um consumo de dado. Beleza? Dito isso, eu vejo 3 U's. E eu adoro essas analogias. Porque, como eu falei, você precisa ter uma utilidade, você precisa entregar valor, precisa ser utilizado, você precisa ter um público e precisa ser utilizável, precisa ser fácil usar, ok? Então, dito isso, de você ter esse contexto de produto, aí você vai para o DDD. O DDD você vai ter um conjunto de produtos, beleza? Por domínio. E aí, como você vai organizar isso depende muito da maturidade e da propriedade de dado que você define. Da pessoa que vai cuidar disso. Porque quando você fala de produto de dados, que é um segundo princípio do Data Mesh, você está falando de ter um owner, uma pessoa que cuida estrategicamente daquele produto. Você está falando que você precisa ter um curador, uma pessoa taticamente com a responsabilidade de curar aquele produto. Que, fazendo um paralelo, é um PM e um PO que a gente está acostumado a ver em produtos digitais, mas um PM e PO com foco nos dados. Exatamente. E aí, quando eu trago essa analogia... Só abrir um parênteses aqui. E geralmente pode ser a mesma pessoa ou não? Então, não é que pode ser a mesma pessoa. Talvez devesse ser, né? Então, é que quando eu olho para um domínio, a pessoa que está ali cuidando daquele domínio, que é o owner daquele domínio, ela tem responsabilidade de ponta a ponta. E aí, quando eu quis fazer essa introdução toda, para quê? Para falar que o Data Mesh é uma ótima maneira de você tirar esse gap, esse, sei lá, precipício que existe de divisão entre transacional e informacional. Porque se você for pensar, você vai ter um ativo que vai atender as chamadas do sistema, mas só que esse mesmo armazenamento poderia estar sendo federado, por exemplo, para o informacional. E qual que é o problema disso? Eu utilizo uma mesma tecnologia de armazenamento e eu elimino esse desperdício de estoque, de replicação. E aí, falando do Lean, você tem um custo de transporte que é desperdício. Você não precisa ficar replicando dado para N lugares, milhões de lugares. A arquitetura orientada a eventos direciona muito isso, né? Sim. Você pode ter um evento de negócio transacional que gera gatilhos para outras ações transacionais, entre elas a ingestão, né? Mas é isso que eu estou falando, você não precisa nem fazer ingestão. A orientação a eventos, ele pode, na verdade, gerar um gatilho de atualização na sua agregação. Entendeu? Isso, quando eu falo em gestão, é tipo o consumo pro informacional. Seja ela persistência no data lake ou atualizar direto o teu dash em tempo real, né? Sim, mas aí é por isso que eu tô falando que eu vim aqui para explodir a cabeça mesmo. Não precisa ter essa distinção de transacional e informacional, porque no final das contas é tudo produto. Entende? Você tem, aí eu novamente nas letras, você tem 3 Cs de personas, vamos falar assim. Você tem o criador do dado, o custodiador do dado e o consumidor do dado. Quando você modela, quando você organiza os dados, você tem que pensar em quem consome, beleza? Então vamos pensar assim, você vai consumir para o seu sistema, ok? Você vai consumir isso, você precisa de uma baixa latência, provavelmente. Então você vai colocar lá num banco de chave-valor que vai facilitar o seu REST, beleza? Poxa, mas essa mesma tecnologia, ela pode ser federada, por exemplo, num BigQuery da vida, e pode já dar o start para a camada de Delta Lake, bronze lá, do seu informacional. Olha só, eu estou falando de uma mesma modelagem que atende 2 tipos de consumidor diferente. Você eliminou o seu evento de replicação, você eliminou um CDC, você eliminou mais uma
porrada de tecnologia simplesmente porque você focou em quem vai consumir. Você teve a visão de produto aplicada no seu DDD. Por isso que o DDD ele é tão importante e o conceito de produto é tão importante dentro desse ecossistema, porque aí é que você vai separar quem faz muito desperdício e quem realmente pensa em processos enxutos. E isso, para mim, é maravilhoso, porque se eu for pensar de uma maneira bem lean mesmo, você vai ter, sei lá, quantos domínios tem numa empresa? No máximo 100, beleza? Você vai ter 100 tabelas e você vai atender o informacional e o sistêmico simultaneamente. Imagina só, isso fica muito mais fácil. Ah, mas a minha aplicação não sei o que lá, mas ela consome de qual domínio? Nessa aqui? O seu microserviço consome de qual domínio? Nesse aqui? Então beleza, você lê e você escreve. Acabou. O que você está propondo aqui muito audaciosamente, cara, eu tô com a cabeça explodindo, fritando, é que eu posso já dentro da camada transacional ter processos de, na verdade, você está dizendo aqui, explodir o limite entre camadas informacionais e porque não existe. A gente saiu do linear. Sim, sim. A gente saiu do linear. Eu não preciso mais ter esse muro. Eu posso ter já ali em runtime, não vou chamar de transacional, vou chamar em tempo de execução da aplicação, os processos de geração de valor do produto de dados. Exatamente. Porque você tem que... Vamos lá, quando você fala de um produto de dados, você precisa ter um armazenamento. Legal. Esse armazenamento, ele vai ter que ser orientado ao consumo. Quando você pega um PO de dados, né, que é até ruim porque você fala de PO, e de PO é lá do episódio de LGPD. Procurem lá o episódio de LGPD. Mas quando você fala desse Data Product Owner, ele vai precisar ter essa visão estratégica. Porque se ele tiver a visão estratégica, olha só o que ele faz. Ele elimina o desperdício da cadeia de valor dele, falando de dados. Ele facilita o consumo digital, porque aí todos os microserviços eles vão estar consumindo de uma base data center, que não é um monolito, é um data center, que respeitando a arquitetura de informação, a arquitetura corporativa da empresa, e você potencializa consumo. Para mim, um produto que potencializa consumo e reduz como posso assim, o custo de processamento, execução e tudo mais, para mim esse é o produto que eu quero ter dentro da minha empresa. Porque é menos custo para mais uso. Eu olho o ROI disso, eu começo a aumentar exponencialmente.